Paz pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem e que este vídeo ele te encontre em paz, em segurança e que esta palavra ela fale ao teu coração, assim como falou ao meu. Hoje a gente vai meditar aqui, em 1 Crônicas, no capítulo 6, iremos ler o verso 31, 32 e o 39. Diz assim a palavra de Deus. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministraram diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. 39. E o seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simei. Hoje a gente vai aprender sobre que Deus é fiel em sua promessa com a nossa vida, e com a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. E a gente vai usar o exemplo de Asaf, este grande homem de Deus. E você me pergunta, quem foi Asaf? Asaf foi um levita na casa de Deus, um homem que possuía uma grande intimidade com Deus e possuía o dom de ministrar louvor como ninguém. Asaf é referência bíblica quando você vai falar sobre louvor. E ele foi ungido pelo rei Davi. A história conta que a arca ela estava em território filisteu e os filisteus eles tiveram algumas consequências pela arca estar lá, porque a arca representava a presença de Deus e pertencia ao povo de Israel, e os filisteus roubaram a arca e sofreram de úlceras, de várias pragas, e resolveram devolver a arca, falando, Davi, leva embora. E a palavra de Deus fala que quando a arca entrou em Jerusalém, Davi não aguentou e foi louvar a Deus e foi dançar ali na frente da arca. E no meio de tudo isso, de toda essa alegria, estava o jovem Asaf, E a história conta que Asaf, ele não se aguentou em ver, toda essa alegria de longe. Ele foi para perto da presença. E, queridos, eu vou destacar alguns pontos aqui neste dia sobre essa história, A primeira coisa é que as coisas em nossas vidas, muitas vezes elas não saem como a gente planeja. Porque Davi, ele queria construir o templo. Ele falou assim, nossa, eu estou morando num palácio e meu Deus, ele mora em tenda. Não, eu vou construir um templo. Mas Deus foi e falou, não, Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir é o seu filho Salomão. Você é um homem de guerra, você tem sangue nas mãos, você é sanguinário. E não foi Davi quem construiu o templo, como a gente bem sabe. Agora imagina a reação de Asaf ao receber essa notícia, porque Davi ungiu Asaf antes do templo ser construído. E, queridos, assim é em nossa vida. Quantos planos você não fez para 2020? Só que veio esta pandemia, e as coisas já saíram do normal, saíram do planejado. Mas eu quero te falar hoje, a primeira coisa é que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode, falando assim, nossa, eu me planejei e agora eu vou ter que me refazer tudo. Eu quero te falar que na agenda de Deus, no livro de Deus, está tudo certo. A gente tem que ver as circunstâncias da vida, das coisas que a gente planejou e não deu certo, muitas vezes como um livramento de Deus ou que ainda não é o tempo certo das coisas acontecerem. E creia, queridos, que por mais que algo planejado não deu certo, que Deus está no controle de todas as coisas. Pense assim e creia dessa forma, porque isso vai gerar fé no teu coração e você falar, beleza, não deu errado, não saiu como eu queria, mas eu vou continuar firme e perseverante e não vou me desviar e me esquivar da promessa que Deus tem para a minha vida. E o segundo ponto
é que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Não foi diferente com Asaf, não é diferente para mim e não é diferente para você. Porque quantas vezes você recebeu uma promessa de Deus? Na Bíblia mesmo, está cheio de promessa de Deus para nossas vidas. E muitas delas não acontecem, e geralmente não acontecem no nosso tempo. Quando a gente fica tão ansioso, vai acontecer, não vai. Não vai, porque Deus está nos tratando. Esse tempo, até a promessa acontecer, Deus está te preparando, está me preparando para quando Ele nos abençoar, e seja qual for a área da nossa vida, a gente esteja pronto para ter um coração grato e falar assim, foi Deus quem fez. E com Asaf, né? Davi morreu, né? E Salomão reinou em seu lugar. A essa altura, o Asaf ele já era ele não era mais um jovem, ele era um senhor de aproximadamente uns 65 anos de idade, né? Casado, pai de 2 filhos, e ele morava numa casa humilde de madeira, né? Onde um local que Asaf morava, onde a vida ela era precária, né? Então você pensa, alguém que recebeu uma promessa do rei tá nessa vida assim humilde, né? Precária, não é fácil. Não é fácil. Então, uma coisa que eu quero te falar aqui hoje é que a sua condição atual, ela não anula a promessa de Deus para a tua vida. Talvez você ache que Deus esqueceu de você, mas a promessa de Deus ela está de pé. Espere o tempo de Deus e você vai viver o teu milagre. Porque a tua condição atual, ela é só uma parte de um processo. É só isso. Ela é só isso. Então, continue perseverante. E às vezes, queridos, quando a gente se encontra em condições em que a gente fala, nossa, eu não mereço isso, porque está demorando tanto, vem o terceiro ponto, que é as comparações. E para isso eu quero ler com você aqui, no Salmo 73, escrito pelo Asaf. Asaf foi quem escreveu esse salmo. E agora a gente, depois que vê a condição do Asaf, a gente entende até melhor a palavra de Deus, né? Por que ele escreveu isso? Diz assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Então ele vai continuando essa comparação, porque ele viu, nossa, por que, queridos? Ele recebeu, deixa eu te explicar, ele recebeu uma promessa do rei Davi, mas ele não desviou, ele continuou crente servindo a Deus. Ele só não estava exercendo o sacerdócio no templo. Mas ele continuou sendo o homem de Deus. Ele falou, nossa, eu sirvo a Deus há tanto tempo. Sempre tem isso, né, com a gente. E olha onde eu estou. Olha a vida de fulano, olha Cicrano, como já alcançou, como é abençoado. Poxa, tem dinheiro, eu não tenho. Tem carro, eu não tenho. E as comparações, quando a gente se compara com alguém de uma forma pejorativa, não vai nos levar a lugar nenhum. E as redes sociais, elas são um perigo para quem tem essa tendência. Porque você começa a olhar, eita, fulano viajou, não viajei. Nossa, não saí de São Paulo ainda. Nossa, eu queria fazer um mergulho ali em Porto de Galinhas, não deu ainda. Calma, querida, a sua hora vai chegar. Tudo tem o seu tempo. Então, quer se comparar? Vou te dar uma dica. Se compara com Jesus. Pega a sua vida e fala assim, como é que eu estou procedendo? Deixa eu ver se está igual a Jesus. Paul Washer, um grande pregador e escritor, ele fala que eu não choro porque eu não tenho as coisas. Eu choro porque eu não sou parecido com Jesus. Isso é lindo, é profundo. Então, em meio a esse processo de tempo, das coisas darem errado, vem as comparações, mas estanca elas. Fala assim, eu não aceito me comparar com ninguém. Eu quero ser igual ao teu filho. Porque a Bíblia fala que
Jesus é o nosso exemplo, né? Ele é o caminho, a gente tem que seguir ele. Então, se a gente quer se comparar, tem que ser com Jesus. E queridos, e Asaf, ele teve esse momento de questionamento, mas ele, como ele falou assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha, ficou isso aqui de desviar, hein? Quase a gente não ia ter essa história de Asaf aqui para contar, né? Pelo menos nessa parte do final. Ele quase desviou, porque ele começou a olhar o ímpio e falar, não, eu estou morando num barraco, que Deus é esse que eu sirvo? Então, tira esse pensamento do teu coração e se compare com Jesus e cria na promessa que ele fez para a tua vida, porque um dia ela vai chegar, né? E Asaf, ele fala assim, foi Deus quem me sustentou, foi Deus quem cuidou de mim todo esse tempo. Você pode ler aí na sua casa depois todo o Salmo 73 que você vai entender quando ele falou, não, deixa eu seguir firme aqui e constante porque eu vou alcançar a promessa. E queridos, o quarto ponto é que a promessa, ela chega. Ela chegou na vida do Asaf e vai chegar na tua vida também. Davi, ele deixou todas as instruções para Salomão para a construção do templo. Toda a engenharia, Davi deixou. E ele deixou também a lista de todos os levitas, querido. E você sabe o nome de quem estava lá. O nome de Asaf. Para concluir, eu quero te dizer que o rei, ele não esqueceu de você. Ele tem todos os seus dias anotados. Está tudo no controle. No tempo certo, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E quando a gente fala assim, né, não é só dinheiro, não é só carro, não, é ser uma pessoa melhor. É por aí, né, através de mim, Jesus clareia. Andar por aí clareando Jesus, como diz, né, o cantor, o Thales Alberto. Então é uma vida em todo o conjunto, né? O material e o espiritual. Quando a gente fala de promessa, é tudo isso. Não leve somente para o lado financeiro, tá bom? Então, queridos, o rei não esqueceu de você. E como Asaf foi perseverante, um dia ele estava ali, né, na sua casa e ele recebeu uma carta. Eu creio que essa carta foi mais ou menos assim, tá bom? Eu não encontrei nenhum registro bíblico, mas eu acho que estava dessa forma. Dizia assim, querido Asaf, que Deus o Todo-Poderoso o abençoe. Muitos anos se passaram, meu pai já se foi, e a obra, como era da vontade de Deus, tinha que ser concluída por minhas mãos. A obra está pronta e precisa ser inaugurada logo. Deus tem pressa em habitar entre nós. Quero lhe fazer um convite especial. Que você, Asaf, ministre o louvor na inauguração do templo. Quero que você, além de ministrar, seja o maestro na inauguração do templo. Espero vê-lo na inauguração e sei que posso contar com você. Atenciosamente, Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Que Deus te abençoe. E creia nisso, o rei não esqueceu de você.